Vamos lá então. Pronto? Continuando. Campo elétrico. De novo, na última aula, a gente está vendo o seguinte, sobre campo elétrico. Quando eu tenho carga positiva, eu gero um tipo de campo elétrico. E quando eu tenho carga negativa, continuando. Pronto? Quando eu tenho o estudo de campo elétrico, a gente está analisando duas coisas. Em resumo, a gente vai analisar a orientação do campo elétrico gerado e também tem como descobrir a intensidade, o modo. A gente vai fazer isso, contínuas. Lembrando, o campo elétrico é uma força de campo. O que é uma força de campo? É uma força que não precisa de contato. É uma subsidida. Então, quando eu tenho uma força de campo, não precisa ter contato. No campo elétrico, dado importante, campo elétrico é uma carga, um corpo eletrizado que só interage com cargas eletrizadas. Vou dar outro exemplo. Gravidade. Gravidade é massa interagindo com massa. Tudo que tem massa vai interagir com massa, pela gravidade. Tudo que tem eletricidade vai interagir com quem tem eletricidade. Tudo que tem magnetismo vai interagir com aquilo que interage com o magnetismo, sendo ímã ou não. Isso é um dado importante. Beleza. Quando eu tenho um campo elétrico, eu tenho cargas positivas e negativas. Lembrando, carga positiva gera um campo elétrico para fora, ou de afastamento. E quando eu tenho uma carga negativa, eu gero um campo elétrico para dentro. Eu posso chamar isso de aproximação ou atração. Esse é o tipo das interações que a gente tem quando eu tenho carga positiva e carga negativa. Fechou? Eu passei 4 exemplos, vou passar mais um aqui, o exemplo 5. Que é quando eu tenho duas cargas fontes interagindo num ponto. Se eu tenho duas cargas fontes, eu vou representar positiva e negativa. E uma determinada carga de prova, vou falar que ela é positiva. Então, carga fonte 1, ela é maior que zero. E carga fonte 2, ela é menor que zero. Lembrando que maior que zero é porque os valores são positivos. E menor que zero é que são os valores que são negativos. Lembra desse dado. Ele vai voltar para você em algumas cobranças de exercícios que a gente vai fazer. E pode voltar em avaliação também. Então, o campo elétrico é isso. Eu já falei no passado, lá no desafio que a gente fez aqui, que foi de lei de Coulomb, eu falei para vocês o seguinte: quando eu tenho mais de uma grandeza física interagindo em um ponto, a gente tem que fazer resultante. Infelizmente, se é duas grandezas ou mais, você vai ter que fazer resultante daquilo que você está estudando. O que é resultante, professor? Eu analiso os vetores gerados pelo único corpo, depois analiso os vetores gerados pelaquela outra grandeza, aí depois que eu gerei os vetores, eu vou fazer resultante, que seria fazer uma somatória dos vetores pela menor distância possível deles. É o que a gente vai fazer aqui. Como que eu faço isso? Primeiro eu vou analisar pela carga fonte 1, em cima da minha carga de prova. Da minha carga fonte 2, em cima da minha carga de prova. Fácil. Olha isso aqui. Carga fonte 1 é positiva, maior que zero. Gera campo elétrico para fora, correto? Então o campo elétrico que ela gera aqui, ó, é para fora. Então em cima da minha carga de prova, ela vai gerar um campo elétrico para cá, ó. Em cima da minha carga de prova, o campo elétrico gerado pela carga fonte 1 é para fora. Vou repetir mais uma vez esse dado. Esse dado é o que, professor? Quem determina a orientação do campo elétrico é a carga fonte, não é a carga de prova. A carga fonte é positiva, o campo elétrico sempre é para fora. Agora, sobre força elétrica, quem determina é a interação entre as duas. Positivo com positivo tem atração ou repulsão? Repulsão.
Então a força elétrica em cima da carga de prova é para fora. Como assim, professor? Se eu soltar essa carga de prova aqui, ó, a tendência dela é fazer isso, ó, tomar distância, se afastar. Então eu represento a minha força elétrica, que é isso aqui, ó. Força elétrica para cá, para fora. Vai ser para cá. Vai ser para fora. Aí eu vou escrever vetor Fe1, porque é a força elétrica gerada pela carga fonte 1. Eu tenho que identificar. Beleza. Agora eu vou analisar a carga fonte 2. Ela é negativa. Quem é negativo gera um campo elétrico, vetor campo elétrico para dentro, de aproximação. Então, em cima da minha carga de prova, o meu campo elétrico, analisando pela carga fonte 2, é para dentro, é para cá. Então, vetor, campo elétrico 2, é no sentido da minha carga fonte. Certo? Perguntas? Eu acabei de aprender uma coisa nova ali. Quem dormir, a sala toda vai ficar em pé. A sala? Dormiu, todo mundo em pé. Como é que você Até que vai? Porque tem que dormir, tem que ficar em pé. Vai ser diferente, né? É. Se um não quiser, punição para todo mundo. Mas aí isso é injusto. Antes eu boto a espolpada no pai, que é que eu vou dormir. Isso é injusto mesmo. Mas quando o Titi é aqui na frente uma notinha de todo mundo, quando o professor chega e não fala nem bom dia, já vai, ó. Todo mundo une, né? Mas nem Então fez todo mundo isso. tem que unir do início ao fim. Uai, ficou meio assim, né? Agora, né? Não tô te entendendo. Vai correr a nota de todo mundo lá. Vai que eu falo que eu cobro uma coisa, na prova eu outra. Na hora eu vou pisar aqui, o que vai acontecer? Nós vai estar bom dia e vai falar para o Senhor errou nossa nota. Ah. Educadamente, lógico. Escreve aí no comentário. Todo mundo. Perguntas? Não, continuando. Mas aprendeu aí, né? Dormiu, todo mundo em pé, até quem dormiu. Não quiser, melhor ainda. Passa a régua para todo mundo. Ô, você não abaixa a cabeça. Continuando. Eu analisei 3 vetores. Campo elétrico gerado pela carga fonte 1 e campo elétrico gerado pela carga fonte 2. Agora eu vou analisar a interação entre as duas. Positivo e negativo tem atração entre elas. Então a carga fonte 1, a carga de prova, ela é atraída pela carga fonte. Ela vai ser atraída para cá, ó. Então, o vetor força elétrica gerado pela carga fonte 2. Então, desenhe todos os vetores, somente isso. Cuidado que vocês vão ter exercício avaliativo, pode estar na prova, um dos dois, que vai cobrar análise de vetor e pode ter mais de um. Pode ser esse assim, ó. Não, essa não. Essa não. Vai depois. Agora vocês vão fazer prova. Pode ser no simulado ou num exercício avaliativo em sala. Eu já estou contando que isso vai vir. Eu sempre faço isso. Vetor resultante do campo elétrico. A menor distância possível dos vetores. Aqui eu tenho o vetor campo elétrico 1 e o 2. Então vai vir para cá. Então a resultante de vetor campo elétrico em cima da minha carga de prova é diagonal para baixo. Por que ela faz assim? Porque para mim fazer resultante de vetores, eu pego pela menor distância possível gerada pelas pontas dos vetores. A menor distância que eu posso fazer entre esses dois vetores é para cá. Porque se eu fizer para cá, a distância é maior. Se eu fosse dividir isso em graus, né? O grau aqui é maior, aqui é menorzinho, ó. Então eu sempre faço pela menor distância possível. Assim como? A reta como? Assim? Não. Amigo, presta atenção numa coisa. Vamos considerar que isso aqui é uma caixa. Você tem alguém empurrando a caixa para cá e outra pessoa empurrando para cá. Então elas estão fazendo isso. Um empurra para cá, um para cá. A tendência é que se elas aplicar força no mesmo momento,
a tendência da caixa é fazer isso. Eu aplico uma força para cá, uma para cá. Se eu aplico no mesmo momento na caixa, a tendência da caixa é fazer isso, ó. Então a resultante dessa com essa é para cá. Então a resultante dessa com essa é para cá. Então a resultante vem para cá, no campo elétrico. Mas a força elétrica também. Porque, ó, o vetor está para cá e o outro está para cá. Então a menor distância possível entre os dois é aqui. Então o vetor, força elétrica, é nessa direção. Isso aqui, força elétrica resultante. Então os vetores dão sentidos iguais e direções iguais. Sentidos iguais e direções iguais. Qual que é a diferença de sentido e direção? Qual que é a diferença? Meu Deus, mexeu no olho agora. Qual que é a diferença entre sentido e direção? Meu Deus. Direção é horizontal, vertical, diagonal. Sentido é direita, esquerda, para cima, para baixo. Aprendeu? Sim. Aprendeu não, velho. Então vamos lá. Direção, repete. Direção é horizontal. Horizontal. Direção horizontal. Horizontal. Vertical. Vertical. Diagonal. Diagonal. Estudando é isso, é isso. Sentido. Não, não precisa não. Agora repete agora. Sentido é direita, Direita. esquerda, Esquerda. pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás. Atrás. De novo. O que é direção mesmo? Horizontal. Vertical, diagonal. Pronto, já tá bom. Tá bom, já é o suficiente. Tem mais alguma coisinha? Tem, mas só até aí já tá ótimo. O que é sentido mesmo? Direita, esquerda, pra cima, pra baixo. Pode dançar lá o axé no carnaval, todo mundo sabe, né? Dois passinhos para. Isso aí é sentido. E todo mundo tá na mesma. Deve ser bastante. Né? Eu tenho saudades desse tempo. Aproveitando que eu gosto. Fiz! Esquece carnaval aí. Águas passadas. Seu baixinho. Vamos fazer mais um não. Carga fonte 1 positiva, carga fonte 2 positiva. E não. Carga de prova negativa. Porque aí vai gerar vetor sentidos opostos. Vamos? Então vamos lá. Depois a gente faz uma aula de dança. Dá uma ensinada. Vou cobrar aula de dança em física. Não, vai ser de graça a aula que eu vou ensinar para vocês. Como é que é a aula? Como é que fala, galera? Fala, mostrar a primeira, né? Amostra. A primeira aula experimental. Depois você vai fazer. Então vamos lá. Meu passado não me condena. Carga fonte positiva, aí tá vendo ele, aí pra essa aí já une. Aí quando eu falo de dormir, todo mundo que pega. Ele. Carga fonte 1 positiva, carga fonte 2 positiva, carga de prova negativa. Análise de novo. Primeiro eu vou analisar o vetor campo elétrico gerado pela carga fonte 1. Carga fonte 1 é positivo, o vetor campo elétrico é para fora. Então, em cima da minha carga de prova, o meu vetor campo elétrico é para fora. Beleza. Carga fonte 2 também é positiva. Então, o meu vetor campo elétrico em cima da minha carga de prova também é para fora. Beleza. Representei os dois vetores campo elétrico gerados pela carga fonte 1 e 2. Ok? Agora é força elétrica.
Posso, Vitória? Continuar? Ah, beleza. Carga fonte positiva, carga de prova negativa. Ela aqui. Atração ou repulsão entre as duas? Por que você não sabe? Vitória. Carga fonte positiva e carga de prova negativa. Atração ou repulsão? Vitória. Os opostos. Como que você não sabe? Você tá acabando de falar de uma treta aí, coisa ruim, coisa boa. Os opostos Homem bom, mulher ruim. se atraem. Homem com mulher ruim. Os opostos se atraem. Positivo e negativo. Se atraem. Mas você ainda? Olha, chega na prova. Meu Deus, você tem que saber positivo e negativo. Você Negativo. positivo com negativo tem de ter. Atração. Então, o meu vetor força elétrica aqui, ó, gerado pela carga fonte 1, é pra cá, ó. Sentido da minha carga fonte. Quem que é esse vetor aqui? Vetor força elétrica gerado pela carga fonte 1. Carga fonte 2, positivo. Carga de prova negativo. Positivo negativo, atração. Beleza. Então, eu vou gerar um vetor campeonato da carga de prova no sentido da minha carga fonte. Vai ser vetor força elétrica 2. Beleza? Representar os vetores. Tudo ok, tudo correto. Agora a gente vai fazer a resultante. Beleza, Francisco? Eu faço a união dos vetores pela menor distância possível. Então, o vetor resultante é para essa direção e esse sentido. Quem que é esse vetorzão aqui, professor? Vetor, campo elétrico, resultante. Força elétrica 1 e 2, vou fazer resultante também. E a resultante é para cá, ó. Vetor, campo elétrico, Nicole, direção horizontal, sentido olhando de frente e esquerda. O que é esse vetorzão aqui? Vetor, força elétrica, resultante. Beleza? Perguntas? Tá bom. Acaba não. Só acaba quando o mundo acaba. Só tá perto, né? 9h20. Agora é o seguinte, eu tenho uma carga de prova, só que agora eu tenho o seguinte aqui nela. Eu tenho um valor de carga elétrica. Aí complicou já. Beleza. Carga fonte positiva. Não precisa ter sinal também, não. Pode ser. Vocês estão entendendo? Não precisa ter sinal, não. Eu tenho uma carga fonte. Aí se liga numa coisa. Eu tenho uma carga de prova. Ali não tinha números, mas tinha sinais. Ali não estava o módulo, né, a intensidade. Ali só estava representando sinais, então a gente ia descobrir só as interações. Agora aqui a gente tem o seguinte, eu tenho a carga de prova, e eu vou falar que essa carga de prova, ela tem esse valor de carga elétrica, e ela está sofrendo uma força elétrica de 100 newton. Lembrando que força, a unidade de medida de força no sistema internacional é newton. Então essa carguinha de prova de 10 coulomb está sofrendo aqui próximo dessa carga fonte uma força de 100 newton. Aí o que você está querendo analisar aqui nesse caso, professor? Eu quero saber qual é a intensidade desse campo elétrico. Tem como descobrir? Intensidade de campo elétrico, a equação é força elétrica dividido pelo módulo da carga de prova.
significa campo elétrico, a gente já viu isso. O símbolo E maiúsculo significa E, significa campo elétrico, E minúsculo significa carga elétrica elementar. Tem que aprender as simbologias. O que é cada coisa. Para eu descobrir um campo elétrico, quando eu não tenho a distância, ele só te deu lá uma carga fonte. Pode ser assim, ó, sem sinal nenhum. Ele fala, eu tenho uma carga fonte que está gerando um campo elétrico em cima de uma carga de prova de tantos coulombs, nesse caso 10 coulombs, e ela está sofrendo essa força elétrica. Né? E ele não te fala se é de atração ou repulsão, ele só te falou isso. Qual que é a intensidade do campo elétrico aqui nesse lugar? Qual que é a intensidade aqui? Uma coisa é notória. Uma coisa é notória. Quanto mais próximo eu tiver da carga fonte, o meu campo elétrico vai ser mais forte ou mais fraco? Quase todo mundo está levantando. Jaqueline, acorda. Hein? Quanto mais próximo da carga fonte, a minha carga de prova tiver, o campo elétrico vai ser mais forte ou mais fraco? Mais forte. Mais forte. Quanto mais próximo eu tiver da minha carga fonte, maior, mais forte vai ser o campo elétrico. Como que eu faço aqui agora? Fácil. Campo elétrico é igual. Qual é o valor da força elétrica? 100 Newton. Qual é o valor da minha carga de prova? 10. Professor, por que está em módulo aqui também? É porque às vezes, Ana Luísa, eu posso ter carga de prova positiva e eu posso ter ela negativa. Então eu coloco em módulo porque o resultado tem que estar positivo. Então eu vou ter aqui, ó, 10 coulombs. Quanto que é 100 dividido por 10? 10. Então o meu campo elétrico é 10 Newton Coulomb. A cada coulomb daquela carga de prova está recebendo 10 Newton de força. Então tem como eu descobrir a intensidade do campo elétrico quando eu não tenho uma distância. Perguntas? Não entendi essa parte. Eu quero. Essa é a parte Você tem a carga fonte, certo? Que está gerando um campo elétrico. Geralmente vem assim em exercício. Ele Vai te- falar se é positivo ou negativo? Geralmente talvez não. Ele fala, tem uma carga de prova, próximo de uma carga fonte, e essa carga fonte, e essa carga de prova está só tem 10 só por de 100, ou 2 microcoulomb, ele vai te dar os valores. E essa carga de prova está sofrendo tanto de força elétrica. Aí ele pode falar se é tração ou repulsão. Ele pode falar. Mas geralmente vem só assim. Tá, uma historinha contando e aí você desenha. Aí eu te pergunto, qual que é o valor de intensidade do campo elétrico em cima da carga de prova? Aí você faz, força elétrica dividido pela carga elétrica, só isso. Só dividir. Ou também, ele pode falar o seguinte, em determinado campo elétrico, pá, com tal intensidade, ele vai te dar a intensidade, aí ele vai falar, está exercendo tanto de força elétrica numa carga de prova. Qual é o valor de carga elétrica? Aí tem como você substituir isso. Beleza. Entendi demais, Pode ir com ele? Perto do lanche? Terminou aí, meu amigo?